Qual é a questão-chave da análise desse processo? Aqui nós temos algumas coisas que é preciso dizer, deixar bem claro. A primeira delas é que a política da esquerda conduz inevitavelmente a esse fracasso que nós estamos assistindo na Grécia. Se nós tivéssemos apenas um caso, a gente poderia dizer que esse caso aí é um caso acidental, que não mostra, né, uma determinada lei do desenvolvimento dos acontecimentos. Mas quando você tem dois casos, dois partidos que são consumidos pela mesma política pró-imperialista, então já não é possível disfarçar o fato de que a política da esquerda é uma política fracassada. Em que consiste essa política? Essa política consiste na tentativa de você manter o conjunto do seu programa dos marcos estabelecidos pelo capitalismo. Isso daí nos leva à segunda conclusão. Sem que haja uma política que seja efetivamente uma luta ativa, uma luta de classes ativa contra o capitalismo e contra o imperialismo, não é possível levar adiante, né, nenhuma política de esquerda. A esquerda tende a ser completamente consumida pela sua aliança com o regime político estabelecido. A segunda questão mostra que esses partidos alternativos, como é o caso do PASOK, como é o caso do Syriza, como é o caso também do Podemos na Espanha, né? E como é o caso, por exemplo, do PSOL no Brasil e da maior parte da esquerda pequeno-burguesa centrista, seguir o rumo, né, dos partidos de tipo social-democratas. Uma coisa que a gente deve deixar bem claro na questão brasileira, confunde muita gente, é que o PT, diferentemente do PASOK, foi um partido que subiu ao poder representando determinados interesses de setores das classes médias com uma ampla base social e que opôs alguma resistência ao desenvolvimento dessa política. É uma característica do PT pela enorme pressão que ele sofre de amplos setores sociais. Tá? E também é uma característica dos países latino-americanos e outros países do mundo, países atrasados em geral, que as tendências revolucionárias que existem no continente levem esses partidos a exercitar uma política reformista de maneira mais ativa. Esse fato foi o que confundiu a maioria das pessoas, que acreditou que o PT seria como, por exemplo, o PASOK grego, ou seria como a social-democracia alemã, a social-democracia francesa, né, uma cópia idêntica desses partidos. Ignoraram um problema social importante, né, que é o fato de que em países como o Brasil, em países como a América Latina, existe o problema da opressão nacional e uma resistência histórica de setores da própria burguesia, da pequena burguesia, a essa situação. Esse é um dos motivos pelos quais o PT não foi destruído completamente quando esteve no governo, porque ele não levou adiante uma política exclusivamente pró-imperialista. A política do PT teve características de uma política pró-imperialista, mas teve também, juntamente com isso, características de uma política reformista. Né? Uma política reformista que atendia à evolução de conjunto na América Latina. Nós podemos notar o paralelismo, né, que é um paralelismo que tem que ser tomado com um pouco de relativismo, mas que é perfeitamente legítimo, que é o paralelo entre Brasil e Argentina, quer dizer, PT e o kirchnerismo, entre o Brasil e a Bolívia,
entre o Brasil e a Venezuela, entre o Brasil e o Equador, os países onde estiveram no poder partidos que levavam adiante uma política de reformas, né, em função da situação que os levou ao poder no começo do presente século, né, através da mobilização de características revolucionárias em diversos países. No que ele é diferente da Grécia. Mas no caso, por exemplo, do PSOL, nós temos que levar em consideração que o PSOL, assim como o restante da esquerda pequeno-burguesa, que se transformou nesse período num satélite do próprio PSOL, ele é um partido igual, o Syriza é igual ao PASOK, porque ele é um partido quase que, digamos assim, fundamentalmente ele é um partido pequeno-burguês, sem uma base operária, sem bases populares, e como partido pequeno-burguês ele tende a ter uma política de reivindicações democráticas, em geral reivindicações democráticas secundárias ou confusas, e em muitos casos até posições reacionárias, né? É importante levar em consideração esse caso da Grécia, porque ele, num certo sentido, ele esclarece as variantes de desenvolvimento futuro no Brasil. No caso do Brasil, à medida que se aprofunda a crise que foi aberta pelo golpe de 2016, o que nós vemos é uma incapacidade cada vez maior da esquerda de agir contra a burguesia e contra a direita, que se transformam numa força violenta e abertamente antidemocrática pelas suas limitações políticas fundamentais. Então, é um tema também para uma discussão posterior. Provavelmente, nós façamos aí uma análise da eleição grega e tudo mais, com o resultado na mão, né? Nós estamos nos baseando aqui numa projeção feita pela imprensa nacional e internacional. Vamos ver o resultado real e fazer uma avaliação, provavelmente na próxima sexta-feira.